Fortalecimento muscular e hipertrofia, posso treinar junto? Essa foi uma pergunta feita no meu Instagram, na caixinha de perguntas, e hoje eu vou trazer esse tema para vocês. Primeiramente, eu quero que vocês entendam alguns princípios do treinamento e algumas questões fisiológicas que a gente tem que entender sobre a força. Se vocês pensarem, quando a gente vai querer iniciar a treinar até chegar no ápice da força, eu posso chegar e fazer um treino de força máxima direto? A gente vê que muitas pessoas já chegam direto fazendo treino de hipertrofia ou treino de potência e às vezes o corpo não está preparado e o índice de lesão provavelmente vai acontecer. Então, para que vocês entendam melhor os aspectos fisiológicos sobre a força, eu vou trazer para vocês verem a força como uma pirâmide. Nessa pirâmide, a gente vê a base dela, que seria a adaptação do treino. Então, sempre que a gente for fazer um treino, a gente vai ter um período de base de adaptação. Quando a gente já está adaptado, passou por esse processo, a gente então vai para intensidades um pouco maiores. A gente passou ali, por exemplo, de até 40% do máximo que o nosso músculo é capaz de sustentar. E aí a gente vai então para cerca de 40% a 60% de intensidade, chegando então no período de fortalecimento muscular. Depois a gente passa nos períodos de treinos nessa intensidade, 40% a 60%, e vai para o período de até 80%, chegando na fase de hipertrofia. Se a gente continuar os treinos colocando mais intensidade, a gente vai passar pelo período da força, até 90%, força máxima, chegando a 100%. E aí assim a gente está apto a treinar potência com mais força e velocidade. Tá, mas eu não posso treinar potência já antes? Sim, você pode, porém você não vai estar usando a capacidade máxima do teu músculo. Então, se a gente for seguir numa hierarquia, pensando fisiologicamente, esse vai ser o sucesso de um treino. Às vezes a gente tem pressa para chegar nos resultados, a periodização ela é curta, então a gente acaba passando por esses processos de maneira rápida. Ou a gente pula a etapa da hipertrofia e já vai para a força. Como a pergunta hoje é em relação a fortalecimento muscular e hipertrofia, que eu vou trazer para vocês a compreensão de que fortalecimento muscular está antes em relação à intensidade do que a hipertrofia. Se a gente está treinando hipertrofia, a gente está em base ali de 70%, 80% do máximo, podendo chegar até 85% do máximo, e a gente passou da barreira anterior dos 40%, 60%, que seriam a intensidade para um treino de fortalecimento. Um princípio importante, um dos principais que eu considero do treinamento esportivo, volume e intensidade. Quando a gente treina elevadas intensidades, a gente não consegue suportar longos tempos, então a frequência, o volume e a duração ela é baixa. Então, essa é uma relação inversamente proporcional. Se a gente treina baixas intensidades, o volume é maior. Então, trazendo isso, você pode ou separar. Esse mês eu vou fazer fortalecimento muscular para treinar intensidades menores e volumes maiores, que também é uma boa maneira de hipertrofiar o músculo, se você gerar uma fadiga nele, que a fadiga muscular é um dos princípios da hipertrofia. Ou você pode treinar fortalecimento muscular só para preparar o músculo para receber carga mais elevada, para diminuir o índice de lesão. Você pode, chegando no período de hipertrofia, treinar em mais intensidade, menor volume, menores repetições. Como eu falei, vocês podem dividir um período para fortalecimento, para depois poder chegar no período de hipertrofia, ou você pode usar o aquecimento do seu treino visando o fortalecimento muscular, com intensidades mais baixas e preparando o seu músculo para logo no treino principal do dia treinar intensidades maiores visando hipertrofia. Então, você compreendendo esses princípios, você consegue variar e usar dessas questões, fortalecimento muscular, hipertrofia, encaixando no seu treino da melhor maneira possível.
Como eu falei, vai depender da periodização, vai depender do tempo que você tem para essa periodização. Por exemplo, eu quero ganhar massa muscular e quero hipertrofiar, né, em 3 meses. Então, você pode passar rápido pelo período do fortalecimento muscular, se você começou hoje do zero, e já nos próximos 2 meses dar um gás na hipertrofia. Se você não tem muita paciência para fazer um treino de resistência muscular, fortalecimento longo, uma base longa, você pode fazer já no próprio aquecimento do treino de hipertrofia. E mesmo quando você está no auge do treino de hipertrofia ou de força, você pode usar o aquecimento para dar atenção a essa questão. E além de compreender os princípios da força sobre a intensidade, você tem que pensar em preparar o seu corpo para o treino principal. Eu sempre falo isso, que refere-se à preparação para o movimento. Além de pensar no músculo, você tem que pensar na articulação, então você pode primeiramente trabalhar músculos mais profundos, que aí sim você trabalha a resistência muscular de músculos mais profundos e preparando o corpo para treinar em mais intensidade na parte principal, já indo direto para a hipertrofia. Você pode também pensar no movimento principal que vai ser no treino e treinar esse movimento em intensidades mais baixas, trabalhando fortalecimento muscular daquele movimento e depois naquele mesmo movimento treinar com cargas mais altas visando a hipertrofia. Como eu falei também, se você treinar intensidades baixas em volume grande, você acaba gerando uma fadiga muscular e você também vai treinar hipertrofia. Então vai depender de muitas questões. Você pode testar essas maneiras com seus alunos e ver qual vai se adequar melhor a ele. Já teve fases de treino que o mesmo movimento eu fiz com a minha aluna, visando falha muscular em baixa intensidade, realizando mais repetições, gerando falha muscular, ou também mais intensidade e menos repetições para o mesmo movimento. Inclusive, esse é um assunto que eu quero trazer para vocês, falando sobre agachamento, diversas maneiras que você pode realizar o agachamento, pensando desde a fase de adaptação, resistência muscular, fortalecimento, hipertrofia, força e potência. Hoje o assunto, então, é relacionar, a hipertrofia e o fortalecimento muscular no mesmo treino. E sim, você pode e você deve utilizar o aquecimento como fortalecimento, preparando o seu músculo, as suas articulações com intensidades mais baixas, para depois chegar na parte principal da intensidade mesmo no treino, mas aí sim o seu corpo vai estar preparado para isso. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa informação. Compartilhem aí com o pessoal que está na prática, treinando, querendo melhorar os seus índices, também com treinadores, profissionais de educação física, estudantes, para que todos consigam compreender esses aspectos que vão ajudar no treino e na alta performance.